A graça e paz, queridos. Seja bem-vindo a mais um Bíblia em Foco. Hoje, dia 1º de setembro de 2020, não sei que dia que você está ouvindo ou que horas, mas esse é o dia que nós estamos gravando. Estou aqui com o Renan e nós vamos iniciar hoje um estudo maravilhoso com base em Efésios, capítulo 5, versículos do 21 ao 33. E o tema hoje é muito bom, né, Renan? É verdade. Que bom. Então vamos lá para a revisão já do que nós estudamos no Bíblia em Foco passado. Vamos lá. Graças a paz, meus irmãos. É prazer estar aqui mais uma vez para a gente compartilhar da palavra de Deus. Vamos estar fazendo então a revisão do que nós estudamos na semana passada, o que é fundamental para o estudo de hoje, é porque é uma continuação. E na semana passada, Paulo começa falando sobre pessoas que vivem uma vida de pecado, que vivem em algumas práticas, e ele cita ali os fornicadores, impuros e avarentos. Essas pessoas não herdarão o reino dos céus, que se vivem nessa prática de pecado, uma vez que vive na prática, nunca foi dos que foram regenerados em Cristo. As pessoas que vivem uma nova vida, elas não vivem uma vida de pecado porque não condiz com essa nova natureza. Então, Paulo diz para que os cristãos não sejam enganados também com palavras vãs, tanto de líderes religiosos que distorcem as escrituras, ou de pessoas incrédulas que são a parte da fé cristã e que também tendem a querer nos influenciar com palavras de engano. Então, Paulo nos orienta quanto a isso, também a vida de pecado das pessoas fora da fé, que a gente não deve imitar ou viver nas práticas dessas pessoas. O cristão agora ele é luz, então não há mais comunhão entre luz, ou nunca houve comunhão entre luz e trevas, e o cristão ele vive nessa luz, nessa nova vida, e em amor, por amor àqueles que ainda não conhecem a Cristo, ele lança luz, com a sua forma de viver e com a palavra de Deus, luz sobre o pecado, para que esse pecado e essa luz gere arrependimento e as pessoas cheguem a Cristo através da vida do cristão que é luz. Então, a partir daí, ele fala de o cristão ser cheio e se encher do Espírito Santo, para que ele viva essa vida de louvor, de gratidão, de sujeição de uns para com os outros, uma sujeição mútua em amor e em temor a Deus. Muito bom. Então, a próxima tela aí mostra para você qual é o estudo de hoje. Nós estamos estudando Efésios, né? Lembrando que nós estamos estudando o livro de Efésios todinho com base nos estudos de John Stott para o livro de Efésios, ok? E o tema hoje é amor. Amor, base em Efésios 5, do 21 ao 23. Nós vamos entender esse amor aqui que vai muito mais além do que um amor romântico. E eu quero já falar aí para você que é solteiro, inclusive para o Renan que está aí na pista, é uma propaganda, que o estudo, quando a gente fala de casamento, e hoje praticamente o estudo é sobre casamento, não é só para quem é casado. Eu creio que, principalmente quem pensa em casar, quem pensa em constituir família, precisa entender antes, de fato, o que é o casamento, como que Deus constituiu. Então, nós vamos estudar aqui o casamento não com base na minha experiência como um homem casado há 13 anos com a Lília, pai de 2 filhos, mas também não com base nas experiências do Renan, que é solteiro. Assim, o que alguém que é solteiro vai querer falar de casamento? Então, assim, nós vamos falar com base em Efésios 5, do 21 ao 33, e outros textos bíblicos que vão dar embasamento para isso. Então, é um estudo bíblico sobre casamento, não um estudo sobre experiências de casamento. Isso fica bem claro. Isso vale tanto para quem é casado, quanto para quem é solteiro, porque um dia todos nós vamos passar
pelo casamento, né? É o que eu espero da juventude aí, porque casamento é um projeto de Deus para as nossas vidas, não é mesmo, Renan? A não ser que você seja como Paulo, né? E por falar em Paulo, se a gente for levar em consideração que um solteiro não pode falar sobre casamento, nós temos que desconsiderar Efésios 5, uma vez que Paulo não foi casado, né? Então, a gente tem que olhar para as escrituras e tirar dela os princípios para que a gente possa viver um bom casamento para quem é casado e para quem não é, para que quando case não tenha problemas em seu casamento, né? Eu até vou mostrar esse livro aqui, Significado do Casamento, do Timothy Keller, né? Não é uma indicação pessoal, porque ele está na minha fila de leitura, eu vou ler, né? Acho que está na hora de a gente saber dessas coisas, mas é uma recomendação pelo autor e pelas recomendações que eu recebi, então vocês podem estar procurando. Vamos lá, vamos olhar para o texto e ver o que o texto tem a nos dizer, né, sobre esse tema de hoje, que é o amor, e mais especificamente conjugal, né? Esse é Uhum. o tema do estudo de hoje. É isso aí. Vamos Então, para. é para todos, a menos que você tenha o dom do celibato. Mesmo assim, a gente precisa entender porque casamento faz parte da sociedade em que nós vivemos. E, queridos, antes de entrar também no casamento, junto com essa recomendação do livro do Renan, nós, como igreja, recomendamos que você faça os cursos do Ministério da Família que a igreja disponibiliza. Inclusive, teremos Casados para Sempre em setembro de 2020, onde nós estamos. Então, invista no seu casamento, faça o curso Casados para Sempre. Temos curso para noivos, curso de educação de filhos, seja filho pequeno, seja adolescente. Então, assim, todos os cursos também baseados na palavra de Deus. Feitas as considerações iniciais, vamos então à introdução de Efésios 5, do 21 ao 33. Eu quero começar essa introdução fazendo um paralelo entre autoritarismo e hedonismo. Autoritarismo é você governar com a força do seu braço. Hedonismo é você ser autocentrado, você pensar só na sua felicidade própria, na sua autossatisfação. Então, quando o apóstolo Paulo escreve Efésios, escreve esse trecho, né, todo o livro, enfim, de Efésios, ele estava nesse contexto onde o autoritarismo era forte, assim o hedonismo também. Então, era forte na sociedade, era forte na família. Então, os maiores problemas da civilização antiga era a destituição da família. Estava tudo corrompido. Inclusive, o valor dado às mulheres. As mulheres não eram nem um pouquinho valorizadas. Elas não tinham direitos legais. Elas eram propriedade do pai quando solteira e do marido quando casadas. Lá na cultura judaica, o divórcio ele era algo muito presente, acontecia-se muito divórcio. Então, um homem, olha só para você ver, não está aí no slide, mas só para a gente contextualizar, um homem ele podia se divorciar da sua mulher por qualquer motivo, do mais simples que você possa pensar. Por exemplo, se a mulher tinha colocado muito sal na comida, ele já era um motivo para aquela cultura liberar o divórcio, ou se ela saía sem o véu em público também. Então a gente via que a mulher ela não tinha muito valor e o apóstolo Paulo, entendedor disso, no contexto, tendo isso na cabeça, é que ele escreve, inspirado pelo Espírito Santo, dando essas orientações. A mulher também era desvalorizada não só na cultura judaica, mas também na cultura grega, na cultura romana. A gente vê isso muito latente. A prostituição era algo muito grande naquele tempo. E também na Grécia o processo de divórcio era fácil. Gente, enfim, a infidelidade era algo que acontecia muito naquele contexto. E parece que não só naquele contexto, né? Nessa cultura que a gente vive, chamada de pós-moderna, o conceito de família também está bem confuso.
há confusões de papéis no casamento. Então, Paulo escreve Efésios pensando nesse contexto da falência, da virtude de desastre da família. Não só daquela época, mas visionário, pensando, e eu creio, como eu disse, inspirado pelo Espírito Santo, sabendo que nesses dias que nós vivemos também, não é diferente daquela realidade que aquele povo vivia em relação à família. Talvez alguns direitos que as mulheres conquistaram com o tempo, ok, maravilha, mas ainda existe muita desigualdade e existe muita segregação na família, muita separação, muito divórcio, muito autoritarismo, muito egoísmo, ainda reina aí nas famílias, infelizmente. Chega de falar da introdução, né? Chega de pregar, né, Renan? Vamos lá vamos lá para a leitura, então, de Efésios, capítulo 5, versículo 21 ao 33. O pensamento hedonista ainda é muito forte hoje, né, pastor? Ou talvez mais do que nunca. É o primeiro eu, o Sim, importante é ser feliz, eu vou buscar. A gente vive em busca de felicidade, né? E é uma felicidade buscada no prazer, voltada ao prazer. Né? exatamente. Pode ler o texto, Renan. Vamos lá. Efésios 5, do 21 ao 33. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como os próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Muito bom. Como- Opa. Qual é a vantagem de se ter paz na igreja se não há paz no lar? A família divina deixa de ser o acreditável, que, se não for por ela própria subdividida em famílias humanas que demonstram o amor de Deus. Lamentavelmente, poucos cristãos sabem como é sublime e misteriosos os chamados de Deus para o casamento. Numa cultura que grita, abre aspas, faça o que você sente que é bom, fecha aspas, e abre aspas, primeiro eu, fecha aspas, é particularmente difícil, mesmo como seguidores de Jesus, dar a nosso casamento o tempo e a energia que ele merece, ou mesmo o compromisso exigido para fazê-lo durar. Como em todos os outros aspectos da vida cristã, a comunidade é vital para o casamento. Então, John Stott aqui expondo sobre a importância de se haver paz no lar, bem como na igreja, e a importância da comunidade da igreja para o casamento. Ponto 2. Nessa sessão de Efésios, Paulo combina maravilhosamente a doutrina com a instrução prática a respeito do casamento. Quando entra no assunto de novos relacionamentos nessa nova sociedade de Deus, se nossa fé cristã tem qualquer valor prático, é necessário que ela nos ensine como nos comportar de forma cristã em casa.
2.1, que é a nossa primeira pergunta, diz o seguinte: seja você solteiro ou casado, em que horas é difícil sujeitar a sua vontade à vontade de outra pessoa? Fala aí, solteiro. Bom, por mais que seja uma pergunta genérica, eu sabia que eu ficava ouvindo esse tipo de piadinha toda hora na live de hoje, eu já tava pensando nisso, mas vamos, vamos responder a pergunta aqui. Se a gente olhar para o versículo 18, que é do estudo passado, ele diz assim, ó: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo aqui, ele não há uma interrupção de assunto, há uma continuidade. Até porque esse tema, os deveres domésticos, que está acima do versículo 22 aí, em algumas bíblias, não é algo que Paulo colocou ali, né? Isso foi colocado posteriormente para facilitar a leitura. Então aqui, quando Paulo fala de encher-vos do Espírito Santo, e depois ele fala de uma vida cheia, que é cheia de gratidão, de alegria, de cânticos de louvor, né, de sujeição mútua em amor, no temor a Deus. Então aqui, como é ou quando é difícil se sujeitar, né? Então eu colocaria a primeira coisa: é difícil me sujeitar quando eu não sou um cristão cheio do Espírito Santo, ou quando a minha natureza humana pecaminosa, ela governa a minha vida. Quando o Espírito Santo governa e eu sou cheio do Espírito Santo, fica mais fácil de que eu obedeça a palavra. Fica mais fácil de que eu obedeça e viva debaixo da autoridade da sã doutrina, ou dos apóstolos, ou do que está escrito na palavra de Deus, certo? Então, outra forma que é difícil, outra coisa que acontece que é difícil de sujeição, quando há abusos ou incoerência na pessoa com que você deve sujeição. Isso torna difícil e dificultoso a sujeição. Terceira coisa que eu poderia colocar aqui é a sujeição também é difícil quando você está, vamos trazer para o contexto do casamento, quando as pessoas pensam diferentes, ou quando, isso é normal, né? Pensar diferente é normal, mas quando a pessoa não entende o seu papel dentro do casamento ou do relacionamento. Isso dificulta. Quando os papéis estão invertidos, ou eles são mal compreendidos, ou o valor do casamento também é mal interpretado ou mal entendido, é difícil a sujeição de uma pessoa à outra. Uma vez que a gente entende aqui que há uma sujeição mútua, né? Que a gente leu no versículo 21. Muito bom. Seja você solteiro ou casado, em que horas é difícil sujeitar a sua vontade à de outra pessoa? Eu penso assim, que é difícil quando precisa, né? Foi até um comentário aí que a gente fez antes de começar a live aqui. Então, quando é? É quando a crise vem. Quando você tem que tomar decisão junto com o seu cônjuge sobre a agenda, sobre o tempo que vocês têm ou falta o tempo, na educação dos filhos, como educar os filhos, quando tratar das finanças, quando tratar da vida sexual, e entre outros assuntos a gente poderia colocar aqui muita coisa. Então, assim, que horas é difícil sujeitar a sua vontade? Pelo menos uma dessas horas aí vai ser difícil. Então, quando tudo está tranquilo, quando tudo está dentro dos padrões, ok. Mas quando você tem que lançar mão de uma decisão de como educar os filhos, ou uma questão aí na sua família, onde há crise, aí, meu irmão, aí é como o Renan disse aí no início, corresponder ou responder essa crise sendo cheio do Espírito Santo, porque se você for na carne, aí complica tudo, né? Então vamos lá, ponto 3. Porque o versículo 21 é uma excelente afirmação para abrir essa sessão sobre o casamento. O versículo 21 vai falar o seguinte: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, assim, é interessante pensar que a submissão não tem relação alguma com autoridade, hierarquia de autoridade, mas é a operação
da autoridade, é a forma como essa autoridade é exercida, a forma como ela é recebida, enfim. Devemos considerar os outros superiores a nós, sujeição um ao outro é isso. É uma submissão mútua, é uma sujeição mútua. Aí eu me lembro do próprio apóstolo Paulo falando em Filipenses, capítulo 2, versículos 3 ao 4. Diz o seguinte: não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Né? Então aí entra a entrega, o altruísmo. E eu me lembro também do próprio Jesus lavando os pés dos seus discípulos, né? Aquela exemplificação maior daquele que usa a sua autoridade para edificar os outros e não usa a sua autoridade simplesmente para se engrandecer. Então, nós precisamos entender isso. Para começar, né, a questão do casamento aí, do assunto, a submissão ela deve ser mútua. Eu me lembro de outra palavra, que é interdependência. No casamento, eu vejo que o hedonismo, que a gente falou no início, né, esse desejo de controlar tudo, de tudo para o seu próprio bem, de tudo para satisfazer a si mesmo, é onde os casamentos começam a ruir. Então, haver essa interdependência. O que é interdependência? É um dependendo do outro. Eu dependo da Lília, a Lília depende de mim. Né? E juntos honrar a vida do outro em Cristo Jesus. Ok? Renan? Ok. Paulo coloca no 18 a primeira coisa: sejam cheios do Espírito Santo, né? E depois ele coloca onde há temor e amor no Senhor, há sujeição mútua. Por que é importante o versículo 21 para introduzir uma série de recomendações e de orientações, né? De mandamentos aqui, para que a gente consiga entender a sequência. Quando você entende que primeiro você é cheio, depois a consequência de ser cheio é essa sujeição mútua, aí sim a gente vai conseguir entender os papéis. Não vai ser o homem olhando para o papel da mulher e cobrando sujeição, né? Ou usando a sujeição para viver em autoritarismo, e nem a mulher assumindo papéis que não lhe cabe. Então aqui não é mesmo essa questão de superioridade, mas de papéis instituídos, né? A gente pode colocar o prefeito Alcino Barcelos, ele não é superior a mim, ele só está numa posição de autoridade, né? Exato. Ele só está numa posição que eu estou sujeito a algumas coisas porque ele é a autoridade na cidade. Então, no casamento tem esses papéis. Não se trata de valor de pessoas, não se trata de superioridade ou inferioridade, mas de papéis. Então, quando Paulo coloca no versículo 21 sujeição mútua, é para que na hora que ele entrasse nos papéis, isso fosse entendido perfeitamente e não houvesse distorções. Muito bom. Ponto 4. Tá aí na tela? Você tá. Não, sou eu que pergunto. O que significa submeter-se ao Senhor, de acordo com o versículo 22 do texto, Renan? Submeter-se significa colocar-se debaixo de autoridade de alguém, subordinar-se, obedecer, acatar, certo? Certo. No versículo 22, ele fala como ao Senhor. Ele fala, vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Então, o que significa se submeter ao Senhor? É submeter da mesma maneira que submete a Cristo, e isso se trata de uma submissão que ela é voluntária, que ela é de amor e com alegria. E isso tudo é fruto daquilo que Cristo fez. Você se submete ao senhorio de Cristo, você obedece aos mandamentos mediante o que ele fez, mediante o amor dele, a graça dele, um amor sacrificial, um amor de entrega. Então, a submissão da igreja com Cristo é uma submissão voluntária, alegre, de amor,
Porque do outro lado do amor tem alguém que ama de forma sacrificial, tem alguém que ama de forma incondicional. Então fica mais fácil você se submeter quando do outro lado o amor é dessa forma. Então se submeter a Cristo é se submeter voluntariamente olhando para Ele, para tudo que Jesus fez. É isso aí. Só complementando com uma frase. É um processo, a submissão, né? É um processo que cede a nossa própria vontade, a vontade de Deus Pai, de nosso Pai. Vamos lá para o ponto 5, Renan. O que aprendemos dos versos 22 a 24 sobre como uma esposa deve considerar seu marido? Eita, vamos lá. A resposta, penso eu, de acordo com os versos 22, 23, 24, se resume em uma palavra: submissão. Sendo submissa. Então, como a mulher deve considerar seu marido? Como a esposa considera seu marido? Sendo submissa. Mas aí a gente vai destrinchar um pouquinho sobre essa questão de submissão, porque é algo bem, às vezes, polêmico, né? Na igreja, ou mal interpretado. A gente precisa entender ele à luz da palavra. Então, vamos lá. Submissão não é inferioridade. A mulher não é inferior ao homem. Ela foi tão feita à imagem de Deus quanto o homem, certo? É isso que o Renan acabou de falar. É como o homem foi colocado numa posição de autoridade, mas nós somos iguais. Submissão é pôr-se debaixo da missão de outra pessoa. Então, a gente vai falar do marido depois, mas só para contextualizar aqui. A missão do marido é glorificar a Deus amando a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E a missão da esposa é dar o sustento, é sustentar o seu marido nessa missão. Então a esposa é essa auxiliadora. E a gente volta lá em Gênesis. Mas é isso. Submissão não é obediência incondicional. Como assim? O princípio é claro, devemos nos submeter até o ponto em que a obediência à autoridade do homem não envolva a desobediência a Deus. Então, o marido, ele precisa obedecer a Deus, ele precisa estar debaixo, precisa estar submisso a Deus, né? É nesse ponto. Então, a obediência é condicionada, a submissão é condicionada à obediência do homem a Deus, a obediência a Deus em primeiro lugar, a Cristo. A submissão da esposa ao marido não é igual à submissão a Cristo, mas por causa de Cristo, por amor a Cristo, a mulher é submissa. Então, por causa e por amor a Cristo, ela é submissa. Versículo 23. A submissão da esposa ao marido é sua liberdade, não é prisão, né? Pelo contrário, é libertador, é liberdade. Então, a submissão na escravidão, a verdade liberta. Só sou livre quando obedeço às leis do meu país. Um trem só é livre quando corre em cima do trilho. Não, então não adianta pensar que você vai ser livre se você é casado ou se você vai se casar um dia, deixando de cumprir esse princípio chamado submissão. Pelo contrário, você vai ser livre em Cristo a partir do momento que você cumpre um princípio que ele colocou. E aí o nosso querido John Stott, ele diz o seguinte: o ensino bíblico é que Deus deu ao homem uma certa liderança e que sua esposa encontra a si mesma e seu verdadeiro papel dado por Deus, não na rebelião contra o marido, nem contra a liderança dele, mas sim na submissão. Aí essas duas palavras, elas são importantes. Voluntária e alegre. Então é uma submissão que não é involuntária, com base numa pressão ou no autoritarismo, e nem triste. Pelo contrário, é uma submissão voluntária e uma submissão alegre. Partindo para o verso 24, diz o seguinte, eu penso o seguinte: a submissão da esposa ao marido é a sua glória, assim como a glória da igreja é ser submissa a Cristo, também a glória da esposa é ser submissa ao marido. Então, o apóstolo Paulo, ele faz sempre essa comparação do relacionamento de Cristo com a igreja
e do marido com a esposa. Eu vejo que na Bíblia, em vários momentos, inclusive em Apocalipse, há essa referência do casamento, né, no relacionamento entre Cristo e a igreja. Isso é muito importante a gente pensar também. A submissão da igreja a Cristo é voluntária, devotada, sincera e entusiástica. É uma submissão motivada pelo amor. A submissão da esposa não é a um tirano, mas um marido que ama a Cristo, um marido que ama como Cristo ama a igreja, tá? Agora eu vou passar aí para os complementos do Renan. Aqui eu gostaria só de fazer um complemento no versículo 24, quando ele diz aqui, ó, submissas em tudo. Isso, quando Paulo fala submissas em tudo, ele está pressupondo que o marido dessa mulher é um marido cristão. É um marido que ele é um espelho de Cristo. Ou, como a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre os papéis do homem, aquele homem que vive esse amor sacrificial. O homem que se entrega pela esposa. Então não é, quando Paulo diz submissão em tudo, não é uma submissão que foge do que a palavra de Deus diz, não há nada que foge daquilo que Cristo pediria para que uma mulher fizesse. Então o marido imoral, violento, impuro, a mulher não deve submissão. Não é abuso, né, de autoridade, poder, não é nada disso. É uma submissão enquanto o casal e os dois eles entendem os seus papéis. Então, se a liderança do marido ela for de um homem que busca ser semelhante a Cristo, aí fica mais fácil essa submissão voluntária de amor e com alegria. Assim como é a igreja com Cristo, fica muito mais fácil para a mulher cumprir o seu papel quando o homem entende o seu e cumpre também. Né? Então, o problema é que quando o homem quer submissão com autoritarismo e não com amor, e a mulher também tende a inverter os seus papéis, porque na nossa natureza caída, a gente inverte valores, princípios, e isso nos atrapalha. Né? Então, eu estava vendo uma pregação do Augusto Nicodemos, e ele fala de uma ilustração do pastor Martin Lloyd Jones, e ele fala que o pastor foi na casa de um casal, e naquela casa a mulher falava mais, né, tomava frente, mas ela sempre colocava o marido dela no meio da questão. Sempre fala, não é meu amor, não é meu bem, e colocava o marido ali. E aí o pastor achou aquilo interessante e perguntou, né, na hora de ir embora para a mulher, mas como que funciona as coisas aqui na sua casa? Quem é que manda? Aí a mulher, meu marido, né, pastor? Meu marido que é o chefe aqui, né? Aí o pastor perguntou para ela, e quem que decidiu isso? Ela, eu decidi isso. Então, assim, a mulher foi e entendeu o papel dela, entendeu o papel de submissão que ela tinha. Muito bom. Então vamos lá, ponto 6. Ponto 6. Não devemos interpretar o que Paulo escreve sobre a submissão de uma forma a contradizer as atitudes fundamentais de Jesus, que tratou as mulheres com cortesia e honra numa época em que eram desprezadas, nem de uma forma a contradizer o ensino de Paulo sobre a nossa unidade em Cristo. À luz do ensino de Jesus e Paulo, podemos afirmar com toda certeza a dignidade da mulher, a igualdade perante Deus. É importante captar a distinção entre pessoas, por um lado, e papéis a desempenhar do outro. As pessoas têm igual dignidade como seres à semelhança de Deus, mas diferentes papéis designados por ele. Só para a gente complementar, aqui de um Stott complementando, é esse papel, essa importância, essa dignidade da mulher. Ponto 7. Paulo define a autoridade do esposo em relação à autoridade de Cristo, o Redentor. Ora, a autoridade de Cristo sobre a sua igreja já foi descrita em Efésios 4, do 15 a 16. É de Cristo como cabeça que o corpo deriva sua saúde e cresce a maturidade. Sua autoridade expressa cuidado em vez de controle, responsabilidade em vez de mando. Então, o 7.1 é uma pergunta que diz o seguinte: qual é o alvo do marido para
com a sua esposa, conforme os versículos 25 a 29. Então agora nós falamos do papel da mulher, vamos falar agora do papel do marido. E a resposta está com você, Renan. Vamos versículo a versículo responder essa pergunta. E vamos voltar um pouquinho no 21. O marido cumpre, o princípio do cumprimento do marido é a sujeição uns para com os outros. Né? Amar a esposa, aqui a gente precisa entender que já está implícito que a mulher ama o marido. Porque como que ela poderia se sujeitar se não for em amor? Como é que vai ser uma sujeição alegre se não for uma sujeição em amor? Né? Então aqui, o que a gente consegue ver? Versículo 25. O que Paulo diz? Paulo diz assim, ó, vós maridos, amai vossas esposas. Isso é uma ordem. Se é uma ordem, já não é mais um sentimento, sim uma atitude. Então esse amor que ame a sua esposa é um amor de aliança, de voto diante de Deus, de promessa. É um amor que se aprende. Porque se é uma ordenança e Paulo está instruindo, você aprende. É uma ordem bíblica para amar. Como também Cristo amou a igreja. Esse amor é um amor que se traduziu em ação. O que Jesus fez? Ele desceu do céu, tornou um só, ou melhor, um de nós, morreu na cruz, renunciou à vida dele, pagou o preço, sangrou pela igreja, sangrou por ela. Isso é o amor de Cristo para a igreja. Esse amor sacrificial. Então é um amor de ordem, né? É um amor de sacrifício. Esse é o primeiro versículo aqui no 26. O que ele diz? Ele fala sobre para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então o marido ele deve santificar a igreja, ou melhor, a esposa, assim como Cristo santifica a igreja. E pela palavra, purificando-a com a lavagem da água. Aqui, João Calvino fala que ele faz a lavagem da água com relação ao batismo, né? E ele coloca pela palavra, dizendo o seguinte, ó, certamente que quando olhamos para tudo mais e não para a palavra, nada é saudável, nada é puro. Então, quando Paulo escreve aqui, o que ele está dizendo é: o marido santifique a sua esposa pela palavra. O marido santifica a sua esposa pelo amor sacrificial. No versículo 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, o amor de Cristo consistiu no fato de que ele se sacrificou, se deu, ele se doou, se deu para a igreja, para que ele apresentasse para si mesmo uma igreja que fosse gloriosa, purificada, sem ruga, porque na nossa natureza caída, nós somos pecaminosos, nós somos constituídos em pecado, mortos em pecados e delitos. Então agora, em Cristo, ele faz para si essa igreja gloriosa. No versículo 28, ele fala assim, ó, assim devem os maridos amar sua própria mulher como seu próprio corpo. Assim também, o marido ele deve fazer a mulher, ele deve amar a esposa como cuida do seu próprio corpo. E no versículo 29 aqui, ó, porque ninguém nunca aborrece a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. No versículo 29, ele quer dizer que, da mesma forma que Cristo faz com a igreja, o marido faz com a esposa. Então, quando a gente pega todo esse contexto aqui, de primeiro se falar de sujeição e depois falar dos papéis do marido, fica muito mais fácil para a mulher se submeter a um homem que entende o seu papel em Cristo. Fica muito mais fácil para o homem amar uma mulher que se submete a ele. Então, quando os papéis eles estão bem claros na mente do casal, o relacionamento fica muito mais fácil. O problema geralmente é
né, não por experiência de causa, mas por observação, é a falta de papéis definidos, as distorções, distorção da escritura. Primeiro, a pessoa não entende quem ela é em Cristo, desde a construção da nossa ideia, em todos os nossos estudos aqui. Ela não entende quem ela é em Cristo, ela não é cheia do Espírito Santo. Ela não nasceu de novo, ela não vai entender o papel dela dentro do casamento. Então, quando a submissão ela é pedida, é uma submissão a partir de um homem que ama a esposa dessa forma como Cristo amou a igreja. Muito bom, Renan. Eu vejo que o principal alvo do homem é amar. Amar incondicionalmente, amar como Cristo amou a igreja. O homem é esse que tem que suprir a sua esposa, suprir a vida espiritual dela, aquele que chama para orar, agora falando de causa, né, de conhecimento de causa, mas é aquele que chama para orar, aquele que ensina os filhos, aquele que instrui, que discipula a esposa, é aquele que cuida da vida emocional da esposa também, é aquele que cuida da vida física da esposa, que faz exercício com ela, né, que alimenta, essa coisa toda. Então, o homem tem esse papel. Inclusive, a gente tem um livro que a gente recomenda muito, não sei se eu já falei deles aqui com vocês, que é esse Homens de Verdade, do Richard Phillips. Ele vai falar do mandato masculino, né, o chamado de Deus para a masculinidade. Então, ele trata muito sobre essa função, esse papel do homem. Você falou muito bem, Renan, e um dos maiores problemas no relacionamento é o homem entender o seu papel, a mulher entender seu papel e cada um fluir nele, porque senão, até no Casados para Sempre, a gente tem uma dinâmica que a gente, numa lição chamada Papéis, que é bem isso, das bexigas. A gente vai jogando as bexigas, e aí joga um monte de bexiga pro marido, e o marido fica com um monte de bexiga, e a mulher, às vezes, sem nenhuma. Então, assim, a gente precisa encontrar esse equilíbrio entre os papéis, até para o homem não pegar o papel que é da mulher, e nem a mulher pegar o papel que é do homem. E eu, só para encerrar esse assunto, não encerrar, né, porque não tem como encerrá-lo totalmente, mas para a gente finalizar aqui nosso pensamento, eu queria deixar aí essa frase que está aí na tela do Hernandes, que diz o seguinte: o que representa ser submisso? É entregar-se a alguém. O que representa amar? É entregar-se por alguém. Assim, submissão e amor são dois aspectos da mesmíssima coisa. Foi muito interessante esse pensamento dele. E assim eu encerro minha fala. Vamos para o 7.2. Qual é a significância de um marido e esposa se tornarem uma só carne? Bom, aqui no versículo 30, Paulo começa falando da unidade de Cristo e a igreja. E aí fazendo a referência ao marido e a esposa. Porque a gente faz parte, a gente é membro do corpo de Cristo. Fazemos parte, é a unidade de Cristo e da igreja. Então, Cristo ele é aquele que alimenta, sustenta, pois somos membros do seu corpo. Disse João Calvino aqui. Aqui, no versículo 31, ele faz uma referência a Gênesis 2, 24. E quando Paulo ele faz isso, ele traz um peso argumentativo para aquilo que ele está falando, porque ele aponta para o começo. Então, sempre quando Paulo ou qualquer autor bíblico ele quer trazer um princípio que é atemporal, que não muda com o tempo, ele volta lá no princípio de tudo. E foi o que Paulo fez aqui. Ele volta lá em Gênesis para concluir aqui, para começar a concluir a argumentação dele sobre o papel do homem e o papel da mulher dentro do casamento. Ele volta lá no início de tudo, onde os dois deixam pai e mãe e formam ali um casal, né? Então, o marido e a mulher formam uma só carne, um só corpo. Dois temas são exibidos juntos, olha só. Pois a união espiritual entre Cristo e sua igreja é tratada de tal modo que a ilustra a lei comum do matrimônio, a qual se relaciona à citação de Moisés. Ele adiciona imediatamente isso, se cumpriu em Cristo,
e na igreja. Assim como somos um com Cristo no seu corpo, o marido é um só com a sua esposa. Aí no versículo 32, para finalizar, eu me refiro a Cristo e sua igreja. No final de tudo, Paulo, ele Sim. consegue de uma forma muito brilhante aqui continuar dizendo da igreja, ele continua falando da igreja, mas ele também traz ali os papéis de homem e mulher. É em vão que os homens se atormentem para compreender com o entendimento da carne a forma e caráter dessa união, pois é que Deus exerce o infinito poder de seu divino Espírito. Você fazer parte do corpo de Cristo, ser parte, um só com Ele, esse é um mistério que o homem não consegue compreender, e Paulo traça esse paralelo deste relacionamento e traz para o matrimônio, para a relação conjugal. Então é algo muito profundo, de papéis distintos, algo que Deus tem ali seus valores e seus princípios para que o relacionamento flua. No versículo 33 ele só faz um resumo do que ele Uhum. diz até aqui. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Muito bom. Tem a tela aí o meu... Acho que não, né? Já vai para o ponto 8 direto? Tá. Só complementando então o que o Renan falou, deixar pai e mãe é justamente uma ordenança lá desde o princípio, né, de Gênesis, como ele já colocou. E por quê? Para que o relacionamento agora seja centrado, de fato, no marido e na esposa. Então, o marido ele deixa todos os outros relacionamentos para se concentrar no seu relacionamento com a sua esposa, né? Agora, os dois formam uma nova família, uma só carne. Então, esse é o propósito de Deus aí para o casamento, sempre foi. Só para complementar também, é pensar que são uma só carne, então não tem como mais descolar. Então é uma união monogâmica, é uma união indissolúvel. A gente tem que pensar nisso porque hoje os casamentos têm acabado, as alianças têm sido desfeitas à torto e direito. E quando se fala em uma só carne, é uma só carne mesmo, através dessa união. Então, meu irmão, nós precisamos pensar dessa forma, a lutar pelo nosso casamento, para que ele seja, de fato, indissolúvel. E o que é ser indissolúvel? É você viver o seu casamento mesmo quando o amor acabou. Agora você vive em função, você luta pelo seu casamento, porque você se uniu à sua esposa um dia e vocês se tornaram uma só carne e fizeram uma aliança diante de Deus. Então você batalha pelo seu casamento em função da aliança que você tem com Deus. Então o amor agora se torna uma decisão que você tem que tomar todos os dias. Ah, o amor acabou. Acabou, querido? Então agora você vai lutar porque você tem uma aliança feita com Deus desde o princípio. Vocês são uma só carne. Se nós pensarmos assim, Renan, nós vamos deixar o sentimentalismo de lado e vamos relacionar com a nossa esposa ou com o marido. Os nossos casamentos serão indissolúveis de fato. E aí a gente volta lá no início do nosso estudo, quando a gente fala do hedonismo, né, daquele, eu preciso ser amado, não estou me sentindo amado, não estou me sentindo amada, né? Então, assim, e o amor a gente entende como uma decisão, né? O amor é algo que o Senhor mostra para nós que é sacrificial, então o amor suporta, o amor sofre mesmo, e a gente precisa pensar no casamento como essa instituição monogâmica, indissolúvel, como uma só carne mesmo, como algo que assim como se a gente pegar esse princípio que Paulo coloca entre Cristo e a igreja, a gente vê que é indissolúvel. Então nós precisamos levar muito a sério o casamento, e o estudo ele traz a gente para entender essa seriedade aqui, baseado na palavra. Ponto 8. Já vimos que a essência... Quer ler aqui, Davi?
Já vimos que a essência da instrução de Paulo é de pessoas que abre aspas, esposas se submetam, maridos amem, fecha aspas. E que essas palavras são diferentes uma da outra, visto que reconheçam a autoridade que Deus deu ao marido. Mesmo assim, quando temos que definir os dois verbos, não é fácil distinguir claramente entre eles. O que significa submeter? É entregar-se para alguém. O que significa amar? É entregar-se por alguém como Cristo entregou-se pela igreja. Assim, submissão e amor são dois aspectos da mesma coisa. Isto é, daquela entrega que não pensa em si. Esse é o fundamento de um casamento duradouro e crescente. Menino, isso aqui resume tudo que nós falamos até aqui. Aí fica a pergunta, se você é esposa, como a submissão ao seu marido pode ser mais semelhante à submissão a Cristo? Se você é marido, como pode amar mais a sua esposa como Cristo amou a igreja? Então, para você pensar aí, de que maneira a comunidade cristã pode edificar e sustentar nossas famílias? Então, pense aí também, querido. Se você é casado, agradeça a Deus a dádiva de seu casamento. Se você não é casado, ore pelos casamentos na sua comunidade para que cresçam e representem bem a Cristo e que o seu futuro casamento seja dessa forma. Amém, Renan? Que seu futuro casamento seja dessa forma. Amém. Em nome de Jesus. Suas considerações. Bom, esse estudo de hoje é um passo a passo da família feliz e estável, né? E esses princípios que a gente aprendeu hoje não significam superioridade e inferioridade, mas papéis distintos para que nós possamos viver bem aqui. Para quem quer casar, a gente tem que olhar para isso, para o casamento como essa instituição divina. A gente tem que procurar alguém que viva esses princípios e pense dessa forma. Não vai dar problema, né? Ou se eu não penso assim, eu já sou o problema. Então a gente tem que olhar para isso e viver dessa forma. Se você já teve o casamento destruído uma vez, Deus é compassivo, misericordioso, mas você já aprendeu muito, você já sabe para não cometer os mesmos erros novamente, né? E a gente precisa orar pela família, pelo casamento, porque é a instituição mais atacada, é a instituição que sofre pressões de todos os lados, e a gente precisa orar pela família, porque a família forte vai fazer uma igreja forte também, né? Num tempo de relativismo muito grande do nosso tempo, pela mídia, né, pela cultura, o casamento ele sofre pressões, a gente precisa orar. A gente precisa buscar sermos cheios do Espírito Santo, como diz o versículo 18, para que a gente consiga viver dessa forma. É isso aí, queridos. E esse foi mais um Bíblia em Foco, que foi muito importante, também mais um estudo muito importante para a nossa vida. Eu só quero deixar com vocês uma frase de Curtis Vargman, que diz o seguinte: o dever da esposa é respeitar o marido, e o dever do marido é merecer o respeito dela, né? Então, resumindo também o que nós pensamos, que não tem como resumir, porque o assunto é grande, mas que fique aí, que você possa pensar, que você possa, no seu grupo, responder essas perguntas, sendo casado, sendo solteiro, enfim, nós possamos pensar na família como essa base, né, esse alicerce da sociedade, assim como Deus a considera importante, nós também precisamos a considerar importante. Amém? Amém. Acabou? Deus abençoe. Obrigado, Renan. Deus abençoe. Deus abençoe, pastor. Até semana que vem para todo mundo. Amém. Dá tchau.